Olá. Um dos fenômenos mais devastadores da natureza são os terremotos. E os terremotos são um sinal da volta de Jesus. Está ali no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 7. Ali Jesus fala que um dos sinais da sua vinda seria os terremotos. Os terremotos mais divulgados da nossa época são o terremoto do Japão, que aconteceu no ano 2011, o terremoto da Indonésia do ano de 2004. Então, calculo que na Indonésia morreu mais de 230 mil pessoas. E também o terremoto do Haiti, embora não foi um terremoto muito forte, mas teve milhares de vítimas, porque o país não estava preparado ali para terremotos. E também os terremotos estão ligados com a profecia. Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando é aberto o sexto selo, João vê um grande terremoto, entre outros fenômenos da natureza. Então acredita que esse terremoto marcou o tempo do fim. Nós sabemos que pelas profecias de Daniel, o tempo do fim começou em 1798. E esse terremoto foi em 1755. Então os estudiosos da Bíblia e da profecia acreditam que esse terremoto é o terremoto chamado Terremoto de Lisboa. Porque a capital de Lisboa foi quase totalmente destruída. Calculo que destruiu 85% da cidade. E houve milhares de vítimas. Então eu acredito que nesse terremoto, alguns acreditam que morreram aproximadamente 100 mil pessoas. Então esse terremoto nessa época, ele mudou muito os pensamentos das pessoas em relação a terremotos. Muitas pessoas acreditaram que até um castigo de Deus. Nessa época, os cientistas eles não conseguiram entender muito esse terremoto. Eles não entenderam muito bem esse fenômeno, porque aconteceu fora das fronteiras de placas tectônicas, onde acontecem os piores terremotos. Então esse terremoto não foi muito bem explicado. É a partir daí que houve os estudos mais aprofundados da sismologia, que estuda essa ação, esse fenômeno da natureza. E também quando João ele vê, ali em Apocalipse 8, ele vê que os anjos eles se preparam para tocar as 7 trombetas. E quando os anjos se preparam para tocar as 7 trombetas, ali em Apocalipse, no capítulo 8, verso 5, João também ele vê um grande terremoto. Houve vozes, relâmpagos e vê trovões. Esse terremoto ele aconteceu na 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta é o último aviso na terra sobre o juízo de Deus. Essa é uma trombeta simbólica, que significa aviso, onde o Senhor de Deus anuncia ali o juízo final. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, João vê um anjo que ele voa no meio do céu e ele tem um evangelho eterno. Ele fala para os homens temer a Deus e dar glória porque é chegada a hora do seu juízo. Então a 7ª trombeta significa que chegou o juízo de Deus, que já é avisado no mundo sobre esse juízo. E ali em Apocalipse, no capítulo 11, ali no verso 19, João ele vê a Arca da Aliança. E ali ele vê esse terremoto, que ali também ele vê que houve trovões, vozes. Ele vê uma grande saraiva. Isso acontece também na 7ª praga. Então esse evento é um só, esse terremoto é um só. Porque na 7ª praga, ali no capítulo 16, no verso 19, João também ele viu um grande terremoto e grande saraivada. Esse terremoto tem proporção tão grande, porque no verso 21 fala que os homens blasfemaram do nome de Deus. Por causa, além do terremoto, houve uma grande saraiva, houve pedra com peso de 1 talento que caíram sobre os homens. Então isso faz parte ali do juízo final. E também o apóstolo Pedro fala que a terra passará com um grande estrondo. Dá a impressão que o apóstolo Pedro está falando também de um grande terremoto. Está em 2 Pedro ali no capítulo 3, no verso 10. Então esse terremoto mencionado em Apocalipse já faz parte aí do fim do mundo. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 24, no verso 20, ele diz assim:
De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como choça de noite. E a sua transgressão agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Então que fala que a transgressão, ela pesa sobre a terra. Por isso a terra vacilará como ébrio, e nunca mais se levantará. Claro que essa citação está falando aqui realmente do fim do mundo. Um outro ponto importante também é que quando Moisés recebe as tábuas das leis, os 10 mandamentos, fala que o Monte Sinai se estremecia. E também ali, quando entregue as tábuas da lei, houve vozes e trovões. Está falando da mesma citação que fala da sétima praga. E também quando João vê esse fenômeno ali na sétima trombeta, ali em Apocalipse 11, no verso 19, então João também vê a Arca da Aliança. E nós sabemos que os 10 mandamentos estão dentro da Arca da Aliança. Por isso nós podemos deduzir que essa transgressão que está falando aqui Isaías são as transgressões da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Por isso que a terra será destruída, porque os homens transgridem os mandamentos de Deus. Por isso que chegará o juízo final. Por isso que Jesus nos aconselha a ficar vigiando. Está ali no livro de Lucas, no capítulo 21, aí no verso 34. Então Jesus fala: orai a todo tempo, para que esse dia não venha de improviso sobre vós, porque virá como laço sobre os moradores da terra. Então esse acontecimento, a volta de Jesus, virá no momento em que ninguém espera. Ou ninguém espera as pessoas que não estão vigiando. Porque a Bíblia fala que o dia do Senhor virá como ladrão. Por isso, o mais importante é nós estudarmos essas profecias, ao nós estudarmos as palavras de Deus, ao nós entendermos esses sinais, o mais importante é nós ficarmos apercebidos. E Jesus nos aconselha a orar a todo tempo.